Fala galera, Fortes na área, e dessa vez trago um vídeo especialmente feito para vocês. Para você que está começando agora os seus estudos e não sabe muito bem como e onde começar. Pode até já ter os materiais adequados, mas não sabe exatamente, tá, o que eu devo fazer agora? Começo por esse livro ou por aquele? Quantas horas por dia eu estudo? Enfim, esse é um vídeo sobre planejamento do estudo, ou seja, o cronograma de estudos. Bem, eu faço esse vídeo porque muitas pessoas me perguntam assim: pô Matheus, será que você poderia me dar uma ajuda? Montar meu cronograma aqui, ou me dar algumas dicas, sugestões? Seja meu aluno presencial, ou seja você aí no canal que apenas me conhece pelo YouTube. Bem, eu pretendo fazer esse vídeo para justamente responder todas essas dúvidas. A verdade é que eu já pretendia fazer esse vídeo há um bom tempo, sendo que eu acho que esse é o melhor momento, porque a gente está começando o ano, mês de janeiro, e de fato esse momento é o momento onde quase todo mundo começa a estudar. Portanto, a intenção desse vídeo aqui é compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, como eu fiz para me preparar para estudar, como foi a rotina que eu montei de estudos até o dia da minha prova, que no caso foi a EFON. Por mais que a sua prova possa ser outra, você pode usar as informações que eu vou compartilhar aqui para você ter um parâmetro. A ideia é essa. Eu não estou dizendo aqui uma coisa que você tem que fazer ou porque só essa que vai funcionar, mas é para que você tenha um parâmetro, algo para comparar. Dessa forma você vai poder ver, caramba, gostei do que ele falou. Ah, esse aqui não serve muito não. Bem, então vamos para o que interessa. Antes de tudo, eu preciso explicar como era o Matheus de 6 a 7 anos atrás, quando eu pretendi começar a estudar. Bem, digamos que seja esse ano, vamos supor que esse seja o meu primeiro ano estudando. Portanto, a gente voltou para 2012. A verdade é que eu não comecei a estudar em 2012, eu comecei em 2011, como se fosse ano passado. Por quê? Porque eu peguei um livro aleatório de física e abri ele aleatoriamente e escolhi lá, vou estudar isso aqui. Tentei estudar, mas não conseguia. Era muito difícil para mim manter o foco. Ficar 2 horas sentado olhando para o livro era absurdamente difícil. Isso era mais ou menos novembro, final do ano já, 2011. Sendo que eu percebi que eu deveria mudar essa postura. Em 2011 eu também estava terminando meu 3º ano do ensino médio. E eu não fui um bom aluno de ensino médio, eu admito isso aqui. Eu não sei que tipo de aluno você é ou foi no seu ensino médio, mas eu era um aluno bem medíocre. Eu fazia apenas o necessário, eu era um aluno mediano. E no meu 3º ano em especial, eu não fui um bom aluno mesmo. Eu fiz o que era necessário, passei passando, se é que você me entende. Portanto, assim que acabou 2011 para 2012, eu percebi o peso dessas minhas atitudes. Pois a partir desse momento que eu tinha decidido que eu queria passar na EFON, eu vi o quanto que eu tinha que percorrer. Porque eu tinha muitas lacunas a ser preenchidas. Algumas que eu nunca tinha visto, porque simplesmente eu ignorei. Logo, eu percebi que eu precisava estudar muito, bastante mesmo. Terminei o ensino médio e entrei em 2012 livre, vamos dizer assim. Conversei com meus pais e perguntei a eles se eles poderiam pagar o curso para mim. Dessa forma, eu não precisaria trabalhar para pagar e também teria muito mais tempo para estudar. Então eles disseram que sim. Portanto, eu analisei mais ou menos quanto tempo livre que eu tinha para estudar e tentei dividir da melhor forma possível. Isso não foi algo que eu fiz da noite para o dia. Levou algumas semanas, talvez um mês e meio. Mas no final eu cheguei a esse resultado aqui. Essa escala. Não é exatamente como foi há 6 a 7 anos atrás, mas eu lembro com muito detalhe algumas informações. Então esse aqui é uma boa representação de como foi. Bem, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu dividi a minha escala. Isso aqui no caso é o resultado final, porque isso levou muito tempo para ser feito. Perceba o seguinte, para a minha prova EFON e para a grande maioria das provas, você tem 4 grandes matérias: física, matemática, inglês e português. Com diferença de que a EAR não tem redação, as outras também têm redação. E a SpaceX ela tem mais matérias: história, geografia, literatura, química. Portanto, ficaria bem diferente do que eu vou mostrar agora. Mas vamos lá. Qual a ideia aqui? Eu sabia qual era a minha grande dificuldade, as minhas grandes dificuldades, e elas eram 2, matemática e física. Fato, era muito difícil para mim. Já o inglês, eu tinha uma certa facilidade, porque já vinha estudando cerca de 4 a 5 anos, num curso particular,
curso que a gente paga para ganhar diploma e saber falar. Enfim, e o português era um mistério. Eu não sabia, mas também não temia. Eu ficava na minha. Mas matemática e física eu sabia que era difícil. Portanto, eu tentei priorizar essas duas matérias. Como é que eu fiz aqui o estudo? Eu percebi que eu tinha horário livre. Portanto, eu programei o seguinte horário. Eu vi que eu podia acordar às 7 horas da manhã. E podia estender até às 10. Isso daria mais ou menos 3 horas de estudo. 3 horas de estudo de uma matéria, para mim, era mais do que o suficiente. Se eu fizesse mais de 3 horas, por mais que eu pudesse continuar concentrado, eu acho que não ia render tanto assim. 3 horas já era um volume muito bom. Perceba que depois de 7 às 10, eu botei um outro intervalo de tempo, de 10 a meio-dia. Esse de 10 a meio-dia, apesar de ser 1 hora menos, ainda assim é bastante bom, vamos dizer assim, para estudar, pois 2 horas de estudo dá para render muita coisa. É um bom horário, é um bom intervalo de tempo para você estudar uma determinada matéria. 3 horas também, eu acredito. Funcionava comigo. De meio-dia às 2 horas da tarde é um horário que eu disponibilizei para mim, para que eu pudesse descansar. Eu botei aqui como lazer, mas era nesse horário mais ou menos que eu ia almoçar, quando o almoço estivesse pronto, e também eu usava para, literalmente jogar computador. Eu era viciado em jogar computador. Aliás, era um bom jogador de Call of Duty, se vocês conhecem, eu jogava muito bem. Mas enfim, era o meu momento para descansar. E para finalizar, eu estudava de 2 da tarde até as 5 da tarde. Mais uma outra matéria, e eu vou descrever cada uma delas aqui. Mas foram esses horários que eu estipulei, pois eu tinha percebido que eu tinha tudo isso de horário livre. Então eu pensei em dividir o meu tempo de estudo nesse intervalo de tempo. Após as 5 horas da tarde, eu parava mais uma vez, porque eu ia para o curso. Meu curso era à noite, e eram mais ou menos 4 tempos, de 18 a 50 a 10 horas da noite. E eu chegava em casa, jantava e ia dormir. Beleza. Agora eu vou tentar mostrar para vocês o que significa cada uma desses nomes aqui. Aliás, se você está chegando agora no canal, eu aconselharia você ver primeiro, pausa o vídeo e ver primeiro o vídeo que eu menciono aqui sobre os livros que eu usei para estudar. Pois nesse exato momento eu vou descrever cada um desses livros. Se você nunca viu esse vídeo, talvez fique um pouco perdido, mas para quem já viu vai entender o que eu vou dizer agora. Portanto, vá lá para o vídeo e depois volta para cá. Continuando. Perceba que aqui, por exemplo, eu botei Física 1. Não necessariamente era Física 1, podia ser Matemática 1. O que é a Física 1 aqui? É o Ramalho, aquele livro que eu já mencionei no outro vídeo. Fundamentos da Física 1. Eu estudava 3 horas desse livro. Aí você pode se questionar, tá, mas você estudava como? Você seguia, fazia exercício, lia teoria? Muitos alunos perguntam isso. Como é que você estudava? Cara, eu fazia tudo. Eu peguei o livro, eu li a capa, eu li a contracapa, eu li as recomendações do autor, eu li tudo. Só por curiosidade, eu li tudo mesmo. E aí começava no primeiro capítulo, falando assim da física, onde ela é aplicada, ordens de grandeza, 10 elevado a 3. Aí depois começava o estudo do movimento, né? Velocidade média. Eu fui lendo tudo. Mas a ideia aqui é o seguinte, digamos que nessas 3 horas, no meu primeiro dia estudando física, eu consegui apenas render 15 páginas. Consegui da página 2 até a página 15. Tá, aí o que eu fazia? Se eu parei na página 15, no exercício 13, por exemplo, eu parava aí quando eram 10 horas da manhã. Parava. Eu tinha que seguir restritamente a rotina, e era isso que eu fazia. Eu ia de 10 a meio-dia, já tinha um livro ali do lado de português, abria o livro de português e começava a ler a gramática, começava a fazer exercício. Eu tinha que seguir restritamente a rotina, porque de fato, o cronograma, porque eu precisava entrar na rotina, entenderam? E esse aqui é um fato muito importante, mas logo em seguida eu vou mencionar, para não perder o fio da meada. A ideia aqui é o seguinte, depois de 5 horas estudando, de fato o corpo ele fica cansado, é difícil você manter o foco. Por mais que você possa dizer em casa, não, eu consigo estudar tanto tempo. Beleza, se você consegue, parabéns. Só que a ideia aqui é o seguinte, será que você consegue manter esse mesmo rendimento durante 6 meses? Ou 5 ou 7 meses? A ideia do cronograma é fazer um planejamento que você consiga render com... É claro que você nunca vai render 100%. Terão momentos que você vai desanimar durante o estudo, terão momentos que você vai se sentir mais animado, inspirado, e logo eu vou mencionar sobre isso também.
Mas a ideia aqui é o seguinte, você tem que fazer um cronograma que seja justo consigo mesmo. Você não pode encher essa merda aqui de horário de estudo desesperado, estudar durante um mês e no mês seguinte você já não estuda nem metade do que fazia. Compreende? Tem que ser aos poucos. Portanto, a ideia aqui era botar um horário de lazer mesmo, para que eu pudesse descansar, abstrair minha mente. E aqui no final eu botava Matemática 1, que é o livro 1 do Fundamentos da Matemática Elementar, o IESE. Só isso aqui era minha segunda-feira. Ia para terça-feira, era Matemática 2. Eu botava Matemática para não começar com Física novamente, só para trocar. Matemática 2, inglês, lazer novamente, tem que ter o código, o Call of Duty, e Física 2. Perceba que eu não estou repetindo a matéria do dia anterior, óbvio, porque eu tenho muita coisa para estudar. Percebam também que a matemática, eu destrinchei ela. Eu não botei matemática, matemática. Amanhã é matemática. É matemática. Não existe isso de matemática. Você tem que destrinchar a matemática. Se você não conhece quais são os ramos da matemática, simples. Vá lá no edital da sua prova e baixa o edital e leia a parte do teste de conhecimento. Lá no edital está detalhadamente, está tudo detalhado. Exatamente o que você precisa aprender na matemática, por exemplo. Desde álgebra, trigonometria, geometria, tudo certinho. Depois você pega o livro e vai vendo o que cada livro vai estar dizendo relacionado ao edital. Continuando aqui. Perceba que na quarta-feira também era outra coisa. Física 3 e Matemática 3. O único que repetia era o português. Digamos que no português eu terminei na página 20. Aqui na quarta-feira eu continuava da página 20. Eu sempre dava continuidade exatamente de onde eu tinha parado. Era uma coisa meio que contínua, sabe? Tá vindo aqui, parou. No próxima data, continuava exatamente de onde eu tinha interrompido. Essa era a minha estratégia de estudo. Eu não ficava afoito. Você pode estar se perguntando, então você não seguiu o que estava no curso? Sim e não. Por quê? No curso, o professor podia estar dando exatamente velocidade média, a primeira parte da física, por exemplo, e em casa eu estava estudando. Na semana seguinte, ele já estava em movimento uniforme, eu ainda estava em velocidade média, fazendo os exercícios no livro, porque são bastantes. Aí quando eu chego no movimento uniforme, retilíneo uniforme, o professor já está no movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, caramba, eu estou ficando para trás, então eu vou pular para o que o professor está me dizendo. Não fazia isso. Eu seguia o meu. Então você ficava atrasado? De certa forma, sim. O professor estava uma matéria na frente e eu estava uma matéria atrás. Sendo que eu estava estudando de uma forma que eu queria construir e solidificar o conhecimento. Eu não estava com pressa de tipo, caramba, será que eu vou conseguir fechar? De alguma forma, eu confiava no meu estudo. Eu acreditei no que eu estava fazendo para mim mesmo, no que eu propus para mim. Então, eu vou seguir isso. Estou seguindo aqui. É claro que no início você não sente esse avanço, mas depois de um certo intervalo de tempo, eu senti isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu estudava da seguinte forma. Em casa eu tinha o meu estudo e na sala de aula eu tinha outro estudo, o que o professor passava. Eu tentava adquirir o máximo possível de conhecimento. E no início, como eu falei, foi bem difícil, sim, porque o professor passava algumas coisas que eu não conseguia compreender. E não era culpa do professor, eu podia perguntar ele inúmeras vezes e ele me explicaria inúmeras vezes. E mesmo assim, eu ainda não conseguiria entender completamente ou plenamente, porque faltava alguma coisa. E essa coisa eu ia buscando pouco a pouco nos meus estudos em casa. No final de cerca de 3 a 4 meses mantendo nesse ritmo, eu já consegui sentir uma melhora absurda. A ponto até de eu poder já ajudar alguns colegas de sala de aula, tirar algumas dúvidas nas áreas que eu mais tinha dificuldade. Mas vamos voltar aqui para a parte da grade. Perceba que na quinta-feira eu poderia então adicionar mais uma nova situação, pois de segunda até quarta só veio coisa nova, um dia atrás do outro. Mas na quinta-feira eu fiz questão de repetir o horário de que começou na segunda. Por exemplo, na quinta-feira começava com Física 1, exatamente como começou na segunda. Matemática 1, pois tinha Matemática 1 aqui também, né? Aqui a Matemática 1 ela está com um horário a menos, pois aqui tinha um 3, mas aqui tem 2. Mas tudo bem, tem um pouquinho menos de tempo para estudar a mesma matéria. Continuar, aliás. Aqui vinha Física 2, que na verdade tinha na terça. Aqui vinha Matemática 2, Física 3 e rapaz...
Escrevi 2 vezes a mesma coisa. Continuando, aqui vinha a matemática 3. Qual foi a minha estratégia de estudo quanto essa da quinta-feira até a sexta? Como eu falei, eu era muito ruim em física e matemática. Eu sabia da minha necessidade em priorizar essas 2 áreas, essas 2 ciências. Então eu tinha que criar, como eu posso dizer, maior contato com essa matéria. Eu precisava deixar ela mais presente no meu cotidiano. Eu não podia estudar matemática 1, que é o IES 1, na segunda, e deixar para estudar essa matemática só na semana seguinte. Ficaria um intervalo muito grande. Eu acreditava nisso. Então, eu tinha um medo de acabar esquecendo, não pôr muito em prática. Então, eu fiz questão de tentar reduzir esse intervalo de tempo. Se era quinta-feira a matemática 1, quinta-feira era a matemática 1 de novo, ou seja, o IES, o livro do IES. Matemática 2 é o livro 2 do IES. Matemática 3 é o livro 3 do IES. E assim vai. Bem, perceba que aqui no sábado eu não tinha estudo. No curso onde eu estudava, existia simulados todos os sábados. E eu frequentava todos os sábados esses simulados. No início era bem difícil. Aliás, se você faz curso e também tem simulado, bota aí nos comentários, diz pra mim como é que é o seu desempenho. Nesse curso que eu fazia, os simulados eram bem difíceis. Aí você pode até ficar irritado. Caramba, comigo também é assim. Eu vou lá fazer o simulado, estudo e só vou mal. Cara, na minha opinião, eu acho que ter questões difíceis é sim o correto. Por quê? A ideia ali é que você perceba que olha o quanto que você ainda tem que estudar. É como se fosse um tapa na sua cara. Você acha que você estudou bastante? Vai, volta para casa, vai estudar mais. É como se fosse isso. E aos poucos, quanto mais eu ia, eu percebia os meus avanços, mas eram bem pequenos, mas eram constantes. Se nos primeiros simulados eu fazia, vamos usar números aleatórios aqui, se de 20 questões eu fazia 2, lá pelo meu 11º simulado, eu já conseguia fazer 5. Lá pelos meus últimos simulados, eu já fazia 14. Isso já era um avanço absurdo. Portanto, eu sou esse tipo de pessoa que é a favor de simulado difícil, mas enfim. Mas eu queria fazer uma observação aqui. Digamos que você não tenha simulado no seu curso, ou talvez estude sozinho, não tem nada disso. O que você talvez pudesse fazer nesse sábado? Você poderia, sei lá, fazer lista de exercício, simular uma prova você mesmo. Isso fica a seu critério. Ou se quiser não estude sábado, enfim, é o seu critério. Mas o mais importante aqui é entender o seguinte. Olha só o volume de estudo que eu tinha naquela época. Eram cerca de 8 horas por dia de estudo. Eu tinha 8 horas do meu dia dedicado aos estudos. Eu fazia isso todos os dias? Tentava, vou ser sincero com vocês. Eu botei 7 horas aqui, né? Às vezes eu acordava 7h30 e ia começar a estudar 8 horas da manhã. Mas eu não ia estudar 8 horas da manhã feliz. Eu já acordava puto já. Porque, cara, eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu tenho que acordar às 7. É isso que eu quero ser da IFOM, esse é meu sonho. Se eu não acordo às 7, então eu estou abrindo mão do meu sonho, sabe? Então, toda vez que eu acordava tarde, eu ficava triste comigo mesmo. Soma-se a isso o fato de que não era eu que pagava o curso. Ah, então você não paga o curso, é mais fácil, para quem trabalha é mais difícil. Sim, para quem trabalha é mais difícil, porque você tem menos tempo para estudar, você tem que administrar o tempo de uma forma bem mais complicada, tem que achar algum intervalo ali para poder estudar alguma coisa. Mas a partir do momento que não é você que paga o curso, como era o meu caso, quando eu fracasso, não sou eu que estou fracassando somente, são meus pais que eu estou carregando comigo toda essa responsabilidade. Portanto, é uma faca de 2 gumes, sabe? Por um lado é bom, por outro lado também não é tão bom, a responsabilidade é cada vez maior. Bem, o que eu gostaria de dizer aqui é que foi mais ou menos isso que eu cheguei no final de muito esforço. Num primeiro momento, quando eu comecei a montar essa escala, ela não ficou assim pronta. Lembre-se, eu não estudava nem 2 horas por dia. Eu comecei aos poucos, aumentando o volume de estudo. Eu fazia 2 horas por dia muito mal. E com 2 semanas me esforçando, eu já conseguia fazer 5 horas, 4 horas. E depois de quase 1 mês me esforçando, eu consegui chegar nesse nível aqui. Portanto, se você está vendo esse vídeo e está se sentindo inspirado, ou até mesmo, caramba, estou gostando do que você está falando, beleza, dá uma curtida aí, compartilha, dá aquela força, mas entenda o seguinte, você não vai sair do 0 a 100 da noite para o dia, como eu já falei, é um processo que leva tempo.
Principalmente disciplina. Essa é a palavra-chave. Você precisa ter muita disciplina, porque para seguir isso rigidamente, religiosamente, vamos dizer assim, todas as semanas fazendo a mesma coisa até o dia da prova, é muito difícil, mas vale a pena o esforço. Pois veja só, eu consegui passar na minha prova. Eu acredito que você também consegue se você fizer um cronograma e seguir ele restritamente, sempre fazendo a mesma coisa, até o dia da sua prova. Beleza? Outras considerações importantes. Perceba que a matemática, eu botei 1, 2 e 3 aqui no quadro. Sendo que não existe somente o livro 1, 2 e 3 do IESE. Você pode estar se perguntando, caramba, você só estudou essas 3 matemáticas, esses 3 livros? E os outros livros que também são necessários? Sim, eu estudei também. Sendo que o livro 1, 2 e 3, eles são livros que me levou cerca de 2 meses e meio para terminar. No máximo 3, não foi isso, não foi tudo isso. Assim que um livro acabava, vou dar um exemplo. O livro 2 da matemática, o de logaritmo exponencial, ele é um livro pequenininho e ele não é tão difícil assim de aprender. Esse geralmente é o primeiro livro que você termina, caso eu comece por ele. Eu já substituí esse livro 2, esse espaço do Matemática 2, pelo Matemática 4, que era necessário também estudar, que era PA, PG e matrizes, determinantes, que caíam muito na EFON, e ainda cai, aliás. Então, eu ia substituindo. O Física 1, Física 2 e Física 3 são livros maiores, e de fato, você não vai substituir ele, você terminou ele e você já está pronto, pô. Ah, tá pronto, vai passar na prova? Não. Quando estiver próximo da prova, você faz o quê? Você faz provas anteriores, você tenta buscar exercícios mais difíceis do que sua prova. No caso, eu tentava fazer questões do ITA, do IME, para tentar aguçar mais o raciocínio, a mente. Mas o foco estava no livro, eu tinha que fazer o livro assim, tentar fazer ele o melhor possível. E já lhe garanto que eu não fiz 100% do livro. Deixei muitas questões em branco, pulei, mas eu tentei fazer o melhor possível. E deu certo. Comigo funcionou. Talvez com você em casa você possa tentar e ver se funciona. Mais uma coisa sobre a própria escala. Essa escala aqui, ela também é sujeita, caso você monte uma parecida com essa, ela é sujeita a alterações no decorrer dos seus estudos. Porque é muito comum você perceber, por exemplo, que você não precisa estudar talvez não tanto mais física. Ah, você já está bom em física, mas você está ficando ruim em português, porque não priorizou tanto no início do ano. Então você pode simplesmente fazer alguns manejos. Ah, vou tirar tanto esse horário da física e botar mais português, isso é bem normal. Perceba que eu não botei redação, mas eu lembro que eu fazia algumas redações, assim, para quem tem redação na prova. Eu fazia algumas redações, às vezes às vezes não, para o militar a redação ela é bem menos pesada. Exceto, acredito, para a SpaceX, que, bem, pelo menos na minha época, as redações da SpaceX eram bem difíceis, então a galera dava um gás legal. Mas redação é uma matéria que vale muito, muito a pena você valorizar, pois ela pode fazer você vir do 700 para o 300, para o 200, ela dá um salto muito grande. É uma matéria que vale muito a pena você investir. Ok, além disso tudo que eu disse sobre o cronograma, o planejamento de estudo, tem algumas coisas também que são importantes. Quais são elas? É muito importante você dormir bem. Dormir é algo que pode parecer bobo assim, mas é um fator muito importante para o estudo. Pois quando você está descansando, você também está assimilando as informações. Eu não sou nenhum neurocientista, mas eu acredito muito que quando você descansa bem, você assimila bem as informações. Era assim comigo. Portanto, eu sugiro pelo menos que você tente dormir pelo menos 6 horas. Tem gente que consegue dormir bem e menos do que isso, ok. E também não durma muito, né? 8 horas, você quer dormir mais de 8 horas por dia? Já se acostume com a privação do sono. Isso é uma das experiências que você vai ter muito na sua faculdade militar, caso você vá para uma. É bem comum você dormir pouco por causa dos estudos ou por causa das atividades militares. Geralmente dorme 6 horas mesmo, então é bom você já ter se acostumando. E essa mensagem aqui talvez seja a mais importante. Esteja preparado para o pior. O que seria esse pior? Você não passar na prova. Apesar de todo esse esforço que eu estou falando aqui que eu tive, eu não passei na EFON de primeira. Eu consegui até passar na prova da EA. Eu lembro que eu fiz 77 de 100. Os pontos eram 100 pontos, 100 questões. Isso me deixou entre 300 e alguma coisa, que era até uma posição assim relativamente boa. Mas eu não queria EA não.
Aí eu passei na EFON, aliás, eu consegui ser chamado para participar das outras etapas. Eu fiquei em 610. E no final de todas as etapas, eu fiquei em 310, eu acho, algum valor assim. Enfim, eles não me chamaram, porque tem que ser pelo menos 240 para baixo, naquela época. Portanto, isso me deu um desânimo muito grande, porque eu acreditei que, caramba, eu me esforcei tanto, eu consegui de primeira, mas não, eu não tinha conseguido. E aí, mais uma vez, na minha segunda tentativa, em 2013, eu estudei mais uma vez. Segui de novo esse cronograma, talvez teve algumas mudanças, mas não foi nada tão diferente disso aqui. E dessa vez fui até melhor, porque eu já tinha um conhecimento prévio, tinha mais resiliência, né? Conseguia resistir mais, me focar mais nos estudos, já não era mais um cara cru. Portanto, naquele ano, em 2013, eu consegui passar na prova, passei muito bem, valeu a pena todo o esforço. E essa mensagem que eu estou lhe dizendo é porque muitos alunos que eu conheço, seja você aí no YouTube me vendo aqui agora, ou até mesmo na minha vida aqui presencial, o cara tenta uma vez, não consegue e desiste. A única diferença minha para você que já desistiu é que eu estou contando aqui essa história legal, bonita, porque eu tentei mais um pouco e consegui. E o cara simplesmente fez uma única vez e infelizmente não conseguiu e desistiu. Se ele tivesse tentado mais uma, talvez ele tivesse conseguido e estaria desse lado aqui, falando como foi legal, como valeu a pena. Portanto, esteja pronto para você talvez não conseguir passar e não desanime por causa disso. Eu sei que tem gente que não pode continuar mantendo os estudos devido a condições financeiras, ok, mas a grande maioria pode continuar, mas desiste por medo ou por insegurança. A verdade é que quanto mais você tenta, melhor você vai ficando. E em algum momento vai chegar a sua hora. Como várias entrevistas que eu já botei aqui no canal, vou até deixar alguns cards aqui. O Gustavo mesmo, numa entrevista, ele falou que tentou 4 vezes e no final ele veio passar na escola naval. E eu tenho certeza que nesse exato momento ele não se arrepende disso. Portanto, vale muito a pena você se dedicar, se empenhar. E para finalizar, eu gostaria de dizer que também é importante você saber se inspirar. Como assim? Quando eu estudava no meu curso, às vezes vinham alguns alunos que já haviam estudado lá, mas tinham passado em alguma prova. Então eles voltavam assim fardados com o uniforme da força que tinham passado, lá para se apresentar para a turma, para passar alguma mensagem. E isso era uma coisa que motivava bastante a gente. Eu olhava para aquelas pessoas, eu conseguia me enxergar ali também no dia que eu conseguisse passar, voltando para o curso e falando com os alunos, motivando eles da minha forma. Isso é muito bom. Só que hoje em dia é ainda melhor, porque devido ao YouTube, não só o YouTube, mas também ferramentas como Facebook, Instagram, enfim, essas ferramentas elas são muito motivadoras, porque nessas ferramentas você pode encontrar publicações, fotos, vídeos que servem para te dar aquele ânimo para você continuar nos estudos. Pois com certeza vai ter algum momento durante o seu estudo que você vai se sentir desanimado. E aí que é importante você saber procurar o local certo para se animar. Como exemplo, tem uma página no Instagram, que é até parceira aqui do canal Física para Forte. A página se chama Milico Motivacional. Nela você tem publicações, tem fotos de pessoas que já estão nas Forças Armadas, mensagens positivas. Páginas como essa são muito boas para que você possa o quê? Sempre que você se sentir desanimado ou talvez sem rumo, você vai lá, dá uma olhada e sinta seu ânimo renovado e volte mais uma vez nos estudos. Não deixe o seu sonho morrer, é claro. Então, vou até deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa página, caso você tenha interesse lá, curiosidade em ver, vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Com certeza o vídeo vai ficar grande agora que eu estou percebendo, falei pra caramba. Mas eu tenho certeza que é um vídeo que vale muito a pena, pois muitos de vocês não sabem como estudar, como começar. Eu já percebi que aqui no YouTube também não tem muito disso. No máximo que tem é alguém falando dos livros que usou. A minha intenção aqui, como eu já falei, não é dizer que você precisa fazer isso para passar. Até porque cada um faz da sua forma. Mas para que você tenha uma noção do que foi necessário para que eu conseguisse o tão meu desejado sonho de passar na EFON. E não sei qual é o seu sonho, mas tenho certeza que
tem tanto valor quanto foi o meu ir para lá. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e valeu, até a próxima.